Olá! A habitação em Portugal hoje em dia é um tema que está na boca de toda a gente e, para muitos, é um assunto bastante sensível. É um puzzle enorme, cheio de peças complicadas, preços altíssimos, frustração local, mas também, curiosamente, novas oportunidades. Vamos mergulhar nisto e tentar perceber como é que as peças se encaixam. Esta frase, retirada de uma discussão online, é forte, não é? E capta um sentimento de frustração que se sente em muitos sítios. Isto não é só uma opinião perdida na internet. É o eco de uma ideia que tem vindo a crescer. A ideia de que a alma das cidades portuguesas está, de alguma forma, à venda. Bem, esta visão é apaixonada e reflete sem dúvida dificuldades bem reais. Mas será que a ganância é a única explicação? A verdade é que o panorama do país é muito mais complexo, com realidades muito diferentes dependendo para onde olhamos. Para percebermos a história completa, vamos começar pelo início, pelo epicentro da crise, o lado humano da questão. Vamos ouvir as preocupações que estão mesmo no centro de toda esta tensão. Isto não são só queixas soltas, formam quase um coro de frustração. Ouve-se muito falar num sentimento de perda, em que os centros das cidades, que antes eram o coração da vida local, agora parecem mais cenários para turistas. E esta pressão empurra as famílias para cada vez mais longe, transformando o sonho de viver na cidade numa viagem diária longa e cansativa. E, no fundo, o que está a ser dito é isto. A habitação deixou de ser vista como um lar, como um direito essencial para se construir uma vida, e passou a ser tratada mais como um ativo financeiro. É esta mudança de perspectiva que parece alimentar grande parte da ansiedade que se vive hoje. Mas os sentimentos contam apenas uma parte da história. Para percebermos a verdadeira escala do desafio, temos mesmo de olhar para os dados. Vamos ver então como é que esta frustração se reflete nos números. E uma das formas mais claras de medir este desafio é através da chamada taxa de esforço. Basicamente, o que isto faz é medir quantos anos de um salário médio são precisos para comprar uma casa. É um indicador brutalmente honesto da realidade. Pensem nisto por um momento. 62. Em Lisboa, uma pessoa com salário médio levaria 62 anos para pagar uma casa de 100 metros quadrados. Isto quer dizer que comprar casa já não é um objetivo de vida, é quase uma fantasia matemática. Ilustra bem o abismo que existe entre os salários e os preços. E este abismo não existe só em Lisboa. Os dados mostram diferenças gritantes por todo o país. Mas reparem num detalhe interessante. O crescimento anual dos preços é mais rápido em Viseu do que em Lisboa. Isto sugere que a pressão está, aos poucos, a espalhar-se para o interior. Claro que esta pressão nos grandes centros urbanos força uma reação. As pessoas não desistem, adaptam-se. E essa adaptação está a redesenhar o mapa de onde e como se vive em Portugal. Esta procura por uma vida mais em conta, combinada com a flexibilidade que o trabalho remoto trouxe, está a criar novos pontos de interesse. Cidades secundárias que, se calhar antes, eram vistas como mais paradas, estão a ganhar uma nova vida, a atrair estudantes, nómadas digitais e famílias jovens. O que estes números revelam é fascinante. A pouca distância uma da outra, encontramos duas realidades de arrendamento muito diferentes. Em Aveiro, a atração do litoral eleva os preços, enquanto em Coimbra, a dinâmica de cidade universitária parece manter os custos mais controlados. Isto mostra que a localização, mesmo a nível regional, cria micromercados distintos. E os dados confirmam esta tendência. Embora os preços estejam a subir em todo o lado, cidades como Coimbra ainda oferecem um alívio significativo em comparação com a pressão de Lisboa ou do Porto. Para muitos, esta diferença não é apenas uma estatística, é a diferença entre poder ou não poder ter uma vida independente. Este cenário, em constante mudança, está a abrir caminho a novas fronteiras. E não estamos a falar apenas de novos locais para viver, mas de novas formas de pensar sobre o trabalho, o investimento e o próprio estilo de vida. Vejamos o caso de Santarém. Está a posicionar-se de forma muito inteligente como um polo estratégico. Com a sua proximidade a Lisboa, mas com um custo de vida bem mais baixo, atrai não só residentes, mas também grandes investimentos que criam emprego. E aquela rentabilidade de arrendamento de quase 8% é um sinal claro de que os investidores estão atentos. Mas nem toda a gente procura o próximo polo de investimento. Ao mesmo tempo, surge uma tendência completamente diferente, quase oposta. Uma tendência que não mede o valor em euros, mas em qualidade de vida, e que redefine o que é o luxo no século XXI. Impulsionado pela liberdade do trabalho remoto, há um movimento crescente em busca de tranquilidade, espaço e sustentabilidade. É a troca do barulho da cidade pelo som da natureza, da agitação urbana pela calma das zonas rurais e costeiras. No fundo, é uma redefinição do sonho português. Então, temos estes caminhos que parecem ir em direções diferentes, a pressão intensa nas cidades, o surgimento de polos de investimento e a busca por refúgios rurais. O que é que este mosaico de tendências nos diz sobre o futuro da habitação em Portugal?
A principal conclusão é esta. É um erro falar de um mercado imobiliário em Portugal. O país é um conjunto de vários mercados, cada um com as suas próprias regras, desafios e oportunidades. A história de um jovem a lutar por um apartamento em Lisboa é radicalmente diferente da de um investidor em Santarém ou de uma família a construir uma vida no Alentejo. E isto deixa-nos com a questão central. Pode o país equilibrar a necessidade de crescimento e de investimento com o direito fundamental a uma habitação acessível para os seus cidadãos? Encontrar a resposta a esta pergunta não vai definir apenas o futuro do mercado imobiliário, mas o próprio futuro da sociedade portuguesa.